sei qual que é o artigo. Eu não tiro uma linha do que fiz no meu artigo, porque eu sou especialista em comunicação para o desenvolvimento em epidemia. Eu fiz parte da equipe que erradicou a polio em Angola. O jeito como ele comunica não favorece que as medidas sejam tomadas. Ele tem que ouvir quem é da área. Eu fui de campo em Angola, tive que estudar pra cacete para fazer isso. Eu fui a última turma. Fiquei lá de 2010 a 2011 para erradicar a polio. Quando você está para erradicar uma doença, você está só em quem é negacionista, resistente, sem condições. Para você conter qualquer epidemia, todos os agentes de saúde pública e todas as autoridades não podem sair nesse cavalo doido freestyle que a gente teve aqui, de corrida por vaidade. O que fizeram aqui foi um crime. Foi um crime. Em epidemia, você veja o quê? Nova Zelândia, que é o exemplo chance. Veja a própria Angela Merkel, que já está no poder quanto tempo? Quanto tempo que essa mulher tem de jogo de cintura no poder? Os caras em Israel ele não fez até o filminho bonitinho, não se dá uma palavra sem você saber como a pessoa reage. Por que eu estou te falando isso? A forma como ele fala do não sei quanto milhão. A cabeça da pessoa para seguir regras, o cérebro humano segue regras sanitárias enquanto você acha que você dá conta. Se ele fala de uma forma que a pessoa que está ouvindo começa a achar que ela não dá conta da situação... Entra em desespero antes de pensar na solução. Ela começa a burlar a regra. Ela começa a entrar em processo de autoindulgência. A forma... Eu não estou falando que ele tivesse algum erro no que ele estava falando. Porque eu nem sei avaliar. Não entendo porcaria nenhuma disso. Você avaliou o teu expertise, que é a forma de comunicar. A forma de comunicar. A forma de comunicar prejudicou. Causou discussões ruins. Formou times divisionistas. Criou briga onde não precisava. Você não cria briga em pandemia. O que foi feito ali não foi legal. Pode ter uma boa... Não digo que não tenha boa intenção, porque eu acredito que foi feito na melhor das intenções. Mas de boa intenção, onde é que está cheio? A gente tem especialistas que se comunicaram... A gente tem especialistas que ouvem comunicadores. Um exemplo, Drauzio Varella. Você viu ele criar polêmica? Não. E tentaram fazer a fake news dele, lembra? Vocês viram como ele se saiu bem? Por quê? Dr. Drauzio Varella ouve comunicadores desde sempre. Casado com atriz, sempre frequentou as redações. Ele vai beber da fonte que é a fonte mesmo. Vai complementar o conhecimento. Eu não vou dar pitaco de como que você lida com o vírus. É que eu acho que isso na rede social também tem muito. Você é obrigado a saber de tudo. Você não é obrigado a saber. E não é porque a pessoa é a mega formada PhD. Eu vou dar pitaco em como o pedreiro da minha casa está ajeitando o negócio. Eu sou louca. Eu vou morrer, vai desabar a casa. Ele que se formou naquilo. Então, acho que as pessoas têm que começar a ter essa noção. E acho muito, muito ruim quando pessoas que têm uma formação específica se metem a fazer algo em que elas não têm aquela formação de um jeito errado. Sobretudo num momento como aquele, né? Então, assim, por exemplo, as nossas autoridades, uma autoridade sair em público, como elas saíram no começo, falando de maneira virulenta, gritando, enervando as pessoas, sem máscara, sem dar esperança, sem entender a dor das pessoas, sem prestar condolências. Isso não se faz. As pessoas têm que entender o lugar em que elas estão. E eu acho que o meu texto foi sobre isso. Não foi se ele está certo, se ele está errado, porque eu não tenho como avaliar. Eu não sei, eu nem sei se ele avaliou certo ou errado, se deu certo, se não deu, não sei.